E aí, tudo bom? Estamos aqui para perder a conta de que parte do vídeo que a gente está. Mas vamos dar sequência à programação do Tetris, do jogo Tetris. E a gente tinha parado na última parte, a gente tinha feito com que a tecla descesse, a tecla não, ó, a peça descesse e fosse de um lado para o outro. E agora a gente vai fazer o que nesse vídeo? A gente vai fazer com que assim que a peça chegue no fundo, a gente adicione essa peça na grade e a gente crie outra peça. Beleza? Para isso a gente vai criar um evento aqui na classe tela de adicionar a peça. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou passar aqui uma peça P. Então aqui eu já tenho as informações do X e do Y em que essa peça está. Beleza? E aí, quando ela estiver parada, quando eu chamar essa função, significa que ela já está parada no lugar, que eu só tenho que pegar as informações de cada um desses elementos e transformar no grid, aliás, colocar na matriz do grid, na grade, né? Desculpa falando em inglês. Na matriz da grade, essas informações. Então vamos lá. Para um i no range p.size, vamos fazer a varredura dentro da peça. E o j no range p.size. Eu podia colocar linha e coluna, né? Então vamos tentar fazer assim. Vai ficar um pouquinho confuso com os outros que a gente usou i e j, mas acho que fica um pouquinho mais fácil. Vamos deixar linha e coluna, fica um pouquinho melhor. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa posição em que o elemento está, se for 1, e fazer com que o grid seja igual. Beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer que o grid vai ser minha tela, né? Então self grade. Aí eu tenho que achar em que posição que está. Então vai ser linha, vai ser o Y. Então vou ter a linha vezes... Vamos ver, deixa eu pensar. Então eu tenho a linha e eu tenho uma posição. Então a linha está no grid pequenininho, só na pecinha aqui. Deixa eu colocar uma peça aqui mais no fundo, que acho que fica mais fácil de ver. Então eu tenho ela aqui, eu tenho essa pecinha aqui, então vai estar o x vezes esse ij. Então o x, y vezes esse mais esse ij. Então eu vou dizer que a linha mais o y da peça, porque é linha, né? E aqui a coluna mais o x da peça, a posição que ele está aqui, será igual ao que? Ao que está na peça. Entretanto, eu só posso colocar se for 1. Vamos fazer uma condicional aqui, esse vai ser um pouquinho diferente, vou fazer uma condicional. Se o P, se a grade do P da linha e da coluna for igual, for diferente de 0, então eu modifico o elemento. Então eu tenho aqui que vai ser igual ao quê? Vai ser a grade, linha, coluna. Vai ser o elemento que está lá. Então a minha grade vai ser preenchida com esses valores. Nas outras funções, eu já garanti que não tem como ele não tem como ele ir para uma posição que não dá. Então, quando ele parar, é porque ele está na posição que não dá para se mover mais. Não tem como descer mais. E não vai ter nada atrapalhando. Ele não vai colocar a peça em lugar que não pode, tudo mais. Vai estar tudo certinho. E só vai mexer com os uns. E essa função praticamente termina aí. Eu vou agora no run aqui. Então, onde que eu vou colocar essa função? Quando ele não consegue mais descer, ele vai cantar aqui, ó, self desce, 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 desce. E eu estou retornando, não sei se vocês lembram, a função de desce, eu retorno. Quando eu não consigo descer mais, eu retorno 0. Se eu ainda consigo descer, então eu retorno 1.
Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer em algum momento, ou pode ser no momento em que a peça desce. No momento que a peça desceu, eu não consigo mais mover a peça para baixo. Então, ou seja, o meu desce vai retornar um zero. Então eu faço o quê? Eu adiciono aquela peça naquela posição e crio uma nova peça. Isso vai acontecer quando? Isso vai acontecer quando eu tentar descer. Eu vou descer e vou retornar algum valor. Então vou colocar aqui desceu. Então desceu vai ser igual a 1 se desceu, vai ser 0 se não desceu. Então aqui eu vou colocar se desceu igual a 0, ou seja, não conseguiu descer. Então eu vou fazer o quê? Eu vou, na minha tela, eu vou adicionar add peça. Eu vou adicionar a peça P. Deixa eu ver se tem mais alguma. Opa! Ih, fiz besteira aqui, ó. Se desceu, eu vou fazer o quê? Self.tela.add peça. Self.p, que é a peça. E deixa eu verificar se tem alguma peça, alguma informação a mais que eu esqueci. Não, ó. Add peça tem só o P. Então eu vou adicionar a peça. Aí assim que eu adicionei a peça, tem que criar uma outra. Como que eu crio? Eu digo que o self P é igual a uma nova peça, que começa na posição x igual a 1, y igual a... x igual a 3, y igual a 1, para ficar igual. E o 1 aqui. Então, teoricamente, desceu essa peça. Beleza, vamos continuar jogando. Vamos ver se deu certo? Rodar. E não deu nenhum problema. Só deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade, porque senão a gente não vai conseguir fazer esses testes. Eu vou diminuir aqui o tempo para 50, que era o que estava antes. Vamos ver o que vai dar. Então tá aqui, a peça está descendo. Eu consigo colocar tanto de um lado quanto para o outro. Vamos fazer ela descer. Desceu, deu algum problema. Tela não tem nenhum atributo add peça. O que eu fiz de errado? Eu chamei de outra coisa? Add peças. Não, vou colocar só add peça mesmo. Esqueci, deixei um S a mais. Tudo bem, a gente conserta isso. Então tá aqui descendo a peça. Vamos deixar ela aqui bem pro cantinho. Opa, começou uma nova peça, mas não adicionou a peça aqui. Por que não adicionou a nova peça aqui? Ó, o grid não tá segurando as peças. Vamos ver o que a gente fez de errado. O que a gente fez de errado? Eu, ó, colocando a culpa em vocês. Vamos ver o que eu fiz de errado. Adiciona peças. Então, self grade, que é a grade da tela. Linha vai ser igual ao p.grade, linha e coluna. O que está de errado? Linha e coluna. Linha mais o y, coluna mais o p. Deixa eu ver onde que ele está adicionando essa linha e essa coluna. Vou dar um print aqui. Eu vou colocar, ó, linha vai ser lin mais p.y e a coluna será col mais p.x. Faltou aqui esse símbolo aqui. Fecha parênteses. Isso aqui deve imprimir onde que ficou a posição. Tá? Deixa eu só tirar essa impressão aqui, porque senão vai atrapalhar a gente. Onde que está? Print.
esse aqui. Então eu vou tirar porque esse aqui a gente já resolveu. Então teoricamente ele vai imprimir só quando encostar no fundo. Vamos ver. Encostou, opa, linha 17, coluna 7. Linha 18, coluna 7. Deixa eu pausar aqui. Então vamos ver, linha 17, coluna 7. Linha 18, coluna 7. Linha 18, coluna 8. Linha 19, coluna 8. Tem alguma coisa errada aqui. Porque... tá. Eu estou adicionando invertido. Eu tenho que fazer invertido aqui. Deixa eu achar. Adiciona peça. Add peça. Vamos lá. Linha, coluna. Eu estou adicionando linha, coluna. Mais o Y. Só que ele está ficando invertido. Estou imprimindo a linha. Está dando linha. Tá certo. A coluna tanana. O que pode ser que esteja invertido aqui, ó. Eu vou inverter o jeito como que a gente escreve a peça. Ao invés de escrever aqui, eu vou escrever as linhas e aqui as colunas, tá? Aqui 0. Então a minha peça vai ficar um pouquinho diferente. A gente estava desenhando ela. Deixa eu colocar aqui. A gente estava desenhando como se fosse assim. Eu estou invertendo, estou desenhando ela como se fosse assim. Parece que é o mais certo a se fazer aqui. Vamos testar isso, se isso vai funcionar. Provavelmente eu vou receber algum erro, algum xingo, porque até agora eu estava fazendo a peça diferente. E realmente, ela está descendo aqui diferente. Comecei a desenhar errado. Tá, 18, 18, linha 18, linha 18. Vamos dar um... Deixa eu ver se eu consigo pausar aqui. Não consigo pausar. Deixa eu ver, 18, 18, linha 18, linha 18. Tem duas linhas, na verdade aqui deveria ter 3 linhas. Enquanto aqui 18, 18, 19, 19, enquanto aqui eu tenho 3 colunas. Tá certo, tá invertido. Gente, para não ficar muito comprido, eu vou procurar aqui onde que tá o erro e já volto para explicar o que tem de errado, beleza? Ok, gente, achei qual era o erro e era bem besta. O que acontece? Eu modifiquei algumas coisinhas aqui. A gente realmente estava vendo errado, linha e coluna. Na verdade, aqui são as linhas, então você pensar, o primeiro é linha, então eu vou selecionar um desses 3 aqui. Ou esse 000, ou esse 110, ou o outro. E a coluna é o que está dentro deles. Então a gente tinha desenhado invertido, eu inverti. Outra coisa, quando a gente estava desenhando, porque eu tinha desenhado invertido, eu tinha feito aqui J e I. Na verdade é I e J, porque a gente está fazendo linha e coluna. Então é I e J mesmo. Eu tinha invertido fiz uma gambiarra e consertei essa gambiarra. Por que não está aparecendo desenhado? Porque a gente não está desenhando. Aqui nesse método desenha, a gente está desenhando só o grid da peça específica que está descendo. A gente não está desenhando o tabuleiro. Então, desenhar o tabuleiro, ó, esse aqui é desenha peça. Vamos desenhar o tabuleiro, que vai ser para fazer aqui, ó, linha em range self.t. Aliás, tamanho linha que altura. E para coluna, o tamanho que underline largura. Então faz o quê? Se self.t.grade linha coluna for diferente de 0, significa que tem alguma peça, então vou desenhar um canvas. Eu vou desenhar aqui. Self canvas.create polygon
E aí eu crio o quadrado, que agora, no caso, será igual a... Aí eu tenho que pegar o elemento em que eu fiz, na verdade, da grade. O elemento da grade vai ser linha e coluna, e aí eu tenho que adicionar o lado do... multiplicar pelo lado e somar pelo lado. Vai ser basicamente a mesma coisa do que a parte de cima. Então, self.t... Opa, aqui é t, ó. Esse R aqui é um t. Self.t... na verdade, eu não preciso nem de self-t. Eu posso fazer só linha vezes o lado, coluna vezes o lado. Aí é o primeiro quadrado aqui, é o segundo. Lembra que para fazer o quadrado eu preciso dos 4 pontos do quadrado. Então eu vou fazer linha vezes lado mais lado e coluna vezes lado. Aí linha vezes lado mais lado e coluna vezes lado mais lado. E por fim, linha vezes lado e coluna vezes lado mais lado. E aí eu vou preencher ele de... do que? Vermelho? Red. Pode ser red. Opa, não tem ponto e vírgula em Python. Vamos ver se deu certo. Está descendo aqui o elemento, a pecinha. Parou. Deu pau. Vamos ver o que deu de errado na linha 109. Linha 109. Opa! Ó, ficou grandão. Não tô brincando, sei que fica grande, mas... Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Não quero que fique tão grande. Create Polygon, linha 109. Qual que foi o problema? Linha não é definido. Comecei a escrever linha. Vamos lá. É linha apenas. Acho que foi só esse que eu escrevi errado, né? Vamos ver se deu certo. E aqui está novamente caindo o nosso teste, nossas pecinhas caindo. Bom, e não desenhou a peça. Por quê? Tudo bem. Vamos lá. Achei onde estava o erro. Erro besta novamente. Quando a gente criou aqui na função desenha, para desenhar os retângulos que formam os quadrados que ficam na grade, eu tinha colocado aqui linha e coluna, só que é invertido, a coluna é o X e a linha é o Y. Então ele estava desenhando, mas estava desenhando fora da grade, por isso que não aparecia nada. Então eu corrigi aqui, coloquei no lugar de coluna de linha, coloquei coluna aqui, então aqui já está o certo, esse é o certo mesmo. Então se a gente for testar aqui, ele vai dar esse resultado aqui, ó. Então vai descendo a pecinha, pum, ficou vermelho. Vai descendo a pecinha, pum, ficou vermelho. Mas ainda tem um erro, porque ele não está... Aliás, ele está atravessando a peça que não deveria atravessar. Significa que tem um problema na hora de descer. Na função desce, ele não está identificando que tem peças, que tem alguma coisa no grid. Suponho eu que seja alguma coisa com inversão de linha e coluna novamente. Vamos para a função desce. Então eu tenho aqui função desce seria essa aqui, essa parte verifica. Então, vamos lá. Se a grade o y mais um x nessa posição vezes a grade ij, porque só vai funcionar se for igual a 1, for diferente de 0, tela grade y mais 1. Tá faltando ainda... aqui tá faltando o i e o j.
porque eu tenho que adicionar aqui. Na verdade, o y é linha, então linha é y, porque eu tenho que dizer, e aqui mais o j. Eu tenho que dizer não só o x e o y, eu tenho que verificar também as pecinhas dentro da grade da peça pequena. Isso eu acho que é o suficiente para corrigir o problema. Vamos ver? Então está descendo aqui minha pecinha. Às vezes faz falta o comando de descer de uma vez. Opa! Deu pau. Qual que é o pau que deu? Ah, não tô... Deixa eu ver se eu não estou corrigindo aqui. Então, a próxima posição em que ele estará. Quero ver se ele vai poder descer. Próxima posição. Aqui eu tenho que verificar se isso aqui vai dar errado. Por quê? Esse aqui ele tem que ser maior que a altura só? Não, maior que a altura vai ser a mesma coisa que a altura menos 2. Finalmente, depois de fritar um pouco os miolos aqui, consegui! Aqui vou explicar o que está acontecendo. Aqui eu já deixei certo. Antes, a gente estava multiplicando esse termo aqui por self-grade ij. Porque, teoricamente, se fosse zero, ele seria realmente diferente de zero e não precisaria se preocupar. Qual que é o problema? Quando a gente colocou essa informação aqui, que tem que ser maior ou igual que a altura, só que multiplicou por self-grade, para evitar essa verificação aqui de self igual a 1, ele estava deixando passar quando o índice y era maior do que 20, ele estava passando porque o grade ij era igual a 0. Então ele ficava realmente menor ou igual à altura e não entrava aqui nesse return 0 quando ele era para retornar. Então como que a gente consertou isso? Deixa eu apagar esse aqui que eu usei para fazer os testes. Aqui ficou normal, ficou igualzinho. E aqui eu coloquei, eu falei, se for igual a 1 e existir algum elemento diferente de 0 na próxima posição y em que for descer, aí eu retorno 0. E desse jeito ficou certinho. Vou mostrar o exemplo, como que ficou. Então lembrando que a gente só tem essa peça porque a gente só acrescentou essa peça por enquanto. Então aqui adiciono uma, aqui adiciono outra. Ele vai ficando grudado porque a gente não fez nenhuma separação de quadrado. Então a impressão que dá é que ele fica uma massa uniforme de peças. Então basicamente você vê aqui que ele está funcionando. Ele está colidindo exatamente com as peças, não está deixando passar. A princípio não achei nenhum erro. Mas é isso, galera. Então eu vou parar por enquanto essa série nesse momento. A gente ter feito as peças descendo, as peças se movendo, as peças empilhando uma na outra. E aí nos próximos vídeos, na próxima vez que eu gravar, que eu vou trazer no máximo na semana que vem, eu vou trazer mais um vídeo dizendo como que a gente coloca outros tipos de peça, como que a gente verifica quando que pode eliminar as linhas, como que faz para descer as linhas, o bloco de linhas, né, que pode ter mais de uma linha que ficou acima da linha que foi eliminada. Então como que a gente desce, ou se eliminar linhas intercaladas, como que eu faço para descer elas intercaladas. Então a gente vai explorar todas essas partes do algoritmo. Mas o programa está dando forma. É diferente dos primeiros, que é o jogo da cobrinha e do Pong, que eles são bem mais simples, tem menos elementos e a gente trabalha com menos elementos na tela. Esse é um pouquinho mais complicado, mas também é um bom exercício para você praticar suas técnicas de programação. É isso, espero que tenham gostado até agora. Não esqueçam de deixar o like. Comente também se vocês gostaram desse estilo, de separar o vídeo em mais vídeos. E se esses tipos de programação em que demora mais tempo, porque o jogo da cobrinha e o Pong eu demorei no máximo 1 hora. Esse aqui vai dar um pouco mais de 1 hora de programação, mas é porque realmente demora mais. Se você for pensar do zero, você vai gastar muito mais tempo do que eu que já fiz o programa e que já sei mais ou menos o que eu tenho que dizer.
mas estou fazendo de cabeça. Estou colocando as minhas técnicas, estou analisando aqui o código, procurando bug junto com vocês. Mas é isso. Bom, galera, até a próxima. E por enquanto é só. Até a próxima parte do Programando em Minutos.